Hoje à noite temos a grande honra, o grande prazer de receber esse gigante, esse grande velejador que é o Ian Kenney. Antes disso, eu queria agradecer ao Kabanga por receber o Ian aqui no clube e por organizar esse evento hoje à noite. Quero agradecer também a presença do Consul-Geral da França, o senhor Hugues Fontoux, o diretor da Freva aqui, Álvaro da Fonte, Emílio Russell, enfim, todos os grandes velejadores do Kabanga estão aqui presentes para ouvir as dicas do nosso amigo Ian. Uma coisa que antes de começar, eu queria fazer uma precisão. O Ian é um velejador, um grande navegador, um grande aventureiro. Ele não é um palestrante, não é um Schumann ou um Klink, ele não vive dando palestra. Então ele preparou uma apresentação para vocês. Mas eu penso que depois da apresentação a gente vai abrir as perguntas e é um bate-papo mesmo, tá? Não é uma palestra, então não ficam tímidos, fazem perguntas. Ele sabe muita coisa, tem muita coisa para contar, tanto de vela como de viagem, todas as ilhas que ele visitou, tá? Porque, resumindo, ele vai contar para vocês, mas ele saiu lá da Bretanha, já quase completou a volta ao mundo dele, está no caminho de volta à França, tá? Então, apresento a vocês o senhor Ian Kenney e vou deixar a palavra para ele, então. Merci à tous de m'accueillir. Donc, si on m'avait dit il y a 3 ans, quand j'étais parti, que j'allais faire une conférence, des conférences, et ici au Brésil, je ne l'aurais pas cru parce que je suis parti en totale discrétion. Muito obrigado por me receber e para mim é uma grande surpresa. Se alguém me tinha dito há 3 anos atrás que um dia estaria aqui em Recife, no Kabanga, a fazer uma palestra, nunca teria acreditado. Donc je vais vous raconter mon petit tour du monde sur mon petit bateau Baluchon. Eu vou contar para você a minha pequena volta ao mundo no meu pequeno barco chamado Baluchon. Baluchon é uma trouxa. Sabe? É aquele pacotinho que você leva nas costas para viagem. Tá? Na mochila não, é a trouxa mesmo. Tá? Donc, je m'appelle Ian Kenney, je viens de Saint-Brieuc, c'est en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, c'est la partie à l'ouest de la France. Então, o nome dele é Ian Kenney, ele vem de Saint-Brieuc, no departamento das Côtes d'Armor, fica na Bretanha, no noroeste da França, a região mais bonita da França. Exatamente, o cônsul também é de lá, então concordamos todos. Et ça, c'est mon bateau Baluchon qui fait 4 mètres de long, que j'ai construit en 400 heures pour 4 000 €. Donc, il fallait que ça soit très... Tu aimes le chiffre 4, non? Voilà, j'ai un problème avec le chiffre 4. O barco dele, Baluchon, 4 metros de comprimento. Ele demorou 400 horas para construí-lo e custou 4 000 €. Ele gastou 4 000 €, ele gastou 400 horas para construir. Alors, pour expliquer, c'est mon deuxième départ, parce que je suis parti en 2015 avec un précédent bateau qui s'appelait le Scroll, et je voulais faire le tour du monde avec, mais j'ai coulé au large du Portugal dans une grosse tempête, e j'ai perdu le bateau. Então, a viagem dele, na verdade, foi em 2 partes. Isso foi a primeira, ele zarpou na primeira vez em julho de 2015, num outro barco chamado Scroll, que era bem maior, não era 4 mètres 30. 4 metros e 30 centímetros, então é bem maior. Beg. Ele saiu lá da Bretanha, mas infelizmente afundou aqui na frente de Lisboa, au largo de Lisboa. Donc j'ai été récupéré en pleine nuit, mon bateau s'est retourné, et tout était cassé, le mât cassé, et c'est un cargo qui passait par là qui m'a récupéré, enfin une vague a soulevé mon bateau, puis j'ai réussi à grimper sur le bateau en pleine nuit. Então o barco virou, quebrou tudo, ele ficou a deriva em cima do casco,
e foi navio cargueiro que passava por lá que o repescou. E foi uma coisa incrível porque as ondas eram tão grandes que uma vela levantou o barco dele, ele chegou na altura do navio, ele se agarrou e ajudaram para subir no navio. Mauvaise nuit. Hein. Foi uma noite perturbada. Donc après, je suis rentré chez moi en Bretagne et j'ai reconstruit un nouveau bateau, Baluchon, que j'ai fait en contreplaqué. C'est du bois très fin en plaque. Et donc, Aí ele voltou para a Bretanha e construiu o Baluchon em compensado. Tudo em compensado. Donc le nom Baluchon, qui est ce que tu as expliqué tout à l'heure. Baluchon, donc essa trouxa na trouxinha. Alors cette fois, j'ai fait un test pour savoir s'il pouvait se redresser, pas comme mon précédent bateau, le Scroll. Donc ça c'est voilà, on voit la forme de la quille qui avait manqué au Scroll. Então ele aprendeu com os erros do primeiro barco, né? Porque na verdade o outro barco entrou muita água, ele não afundou, ele ficou assim de pé, então ele não virou nem conseguia desvirar. Então ele fez esse outro barco com um lastro de 200 quilos e aí ele tá fazendo os testes aqui antes de zarpar. Donc au mois d'avril 2019, j'ai mis mon bateau dans une petite remorque et puis je suis parti directement pour Lisbonne. C'était l'endroit où j'avais coulé avant, donc j'étais pour repartir là où j'avais coulé précédemment. Pronto, então em abril de 2019, ele saiu de Saint-Brieuc com o barco nessa carreta que tinha ali. Ele foi de carro até Lisboa para sair de onde ele tinha afundado, né? Para sair do mesmo lugar. Voilà, arrivé à Lisbonne, ça c'est une tour qui est très connue, la tour de Belém. A Torre de Belém, ali em Lisboa. Et donc je suis parti de Lisbonne en avril 2019. Então, zarpou de Lisboa em abril de 2019. Voilà, de l'intérieur du bateau, comment c'est fait. Aqui é o interior do barco dele. C'est grand confort. É, confort máximo. Donc descendre de Lisbonne jusqu'aux îles Canaries. De Lisboa foi até as Ilhas Canárias. Donc une navigation sans problème, pas de tempête. Dessa vez foi tranquilo, não teve tempestade, foi uma navegação tranquila. Donc après, je suis resté quelques mois aux Canaries pour attendre la bonne saison pour aller pour traverser l'Atlantique. Aí ele ficou alguns meses nas Canárias para esperar a boa época, né, para atravessar o Atlântico. Donc, après, c'est toute la traversée de l'Atlantique qui s'est passée en novembre 2019. Et là, il y a eu du mauvais temps, c'était un peu dur, mais ça s'est bien passé. 29 jours. Aí essa parte 3, ele atravessou o Atlântico em 29 jours. 29 dias e teve algumas tempestades, foi assim, não foi tão fácil, mas chegou lá, 29 dias. Arrivé aux Caraïbes, en Guadeloupe. Aí chegou na Guadeloupe, nos Caraíbes. Donc, Caraïbes. Des îles françaises, donc j'avais pas de problème administratif. Ele deu preferência às ilhas francesas por não ter problemas administrativos e de idioma também. Donc voilà, l'arrivée sous les cocotiers, donc c'est les premiers cocotiers que je croyais. Final do ano, nos primeiros coqueiros que ele encontrou aí na Guadeloupe. Donc après, j'ai traversé toute la mer des Caraïbes, ça fait à peu près 1500 milles. J'ai mis 15 jours pour cette traversée qui s'est bien passée. Il y a eu de la visée classique sans histoire notoire. Aí depois ele demorou 15 dias para atravessar todo o mar do Caribe, que são 1.500 milhas, e foi tranquilo, ele teve uns bons aliseios. Donc, arrivé à Panama, je n'avais pas l'autorisation pour traverser le canal parce qu'il faut 4 personnes obligatoires à bord pour prendre les écluses, plus le pilote, plus moi, ça faisait 6 personnes sur le bateau, ça faisait pas beaucoup.
Chegou no canal de Panamá e a regra lá diz que cada barco tem que ter pelo menos 4 pessoas, mais o piloto, o prático, mais ele, não cabia 6 pessoas no barquinho dele. Então não dava para pegar o canal de Panamá. Donc, et puis il faut un moteur, j'ai pas de moteur, donc. Il precisa ter motor, ele não tem motor. Donc j'ai trouvé quelqu'un avec son pick-up qui m'a transporté sur les 80 km de l'isthme. Pronto, então alguém com caminhonete levou ele nos 80 quilômetros de estrada à beira do canal. Mais quand j'ai été déposé, déposé non pas sur la côte pacifique, mais au pied des dernières écluses qui servent à mettre les cargos. Et c'est encore, il y a encore 4000 sous l'autorité de la police. Deixaram ele a 4 milhas do mar, na altura da última eclusa. Então foram mais 4 milhas de canal à percorrer. Et quand la police m'a vu avec un Magodi tout seul comme ça en plein milieu des cargos, je me suis fait arrêter tout de suite. Enfin, ça s'est très mal passé pour moi. Ele teve alguns problemas com a polícia porque ele estava no meio dos cargos, navios cargueiros, e ele estava sem motor, só com aquele remo que ele usa para andar. Donc oui, ils m'ont arrêté, ils m'ont remorqué dans une zone militaire et ils ont décidé de fouiller entièrement le bateau. Donc ça faisait un peu drôle parce que c'est un militaire qui faisait au moins 1m90 qui est rentré dans le bateau en train de tout fouiller dans le bateau pour savoir si j'avais des armes ou des... Aí eles levaram ele para uma base militar e revistaram o barco todinho. E os militares altão, 1,90 m, tinham a maior dificuldade para entrar dentro do barco para revistar, mas vasculharam tudo. Donc ils m'ont obligé, j'étais presque arrivé à la Godille au Pacifique, quoi, mais ils m'ont remorqué là où j'ai été mis à l'eau, et avec obligation de reprendre une nouvelle remorque pour aller sur la côte Pacifique. Deram a obrigação dele de voltar de onde ele tinha partido, ali no início do canal de Panamá, teve que pegar outra carreta para fazer a viagem de novo et chegar até o Pacífico. Donc en pleine nuit j'étais mouillé là, mais j'avais plus d'argent j'avais pas de téléphone pour contacter quelqu'un. Donc dès que la nuit est tombée, je suis parti en mode pirate sans faire de papier, sans rien du tout, et je me suis lancé à travers le Pacifique à 4000 milles direction les îles Marquises. Nessa altura ele já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais telefone, não tinha mais nada. Então ele aproveitou a noite para zarpar. Sair a inglesa, como a gente diz, a inglesa, et atravessar o Pacífico, 4000 milhas. Oui, donc j'avais pas beaucoup de vivres en partant parce que je pensais faire des vivres sur la ville de départ, mais je suis parti avec ce que j'avais, c'était à l'aventure. E aí tinha pouca comida, né, porque não teve tempo de abastecer, então foi complicado. Oui. Donc j'ai mis 44 jours pour faire toute la traversée jusqu'aux Marquises, pour faire les 4000 milles. Então do Canal do Panamá até as Ilhas Marquisas demorou 44 dias. Tu as pêché? Tu as fait comment? Non, moi j'ai mangé moins. Ele comeu menos. Ele falou que comeu uma vez por dia só. Donc, arrivé au Marquis, j'ai une grande surprise, c'est que je ne le savais pas jusqu'à présent, mais il y a eu un virus qui a bloqué toute la planète. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Quando ele chegou nas Ilhas Marquises, alguém falou de vírus que tinha se espalhado no planeta todo. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, foi a descoberta lá nas Ilhas Marquises. Donc, j'avais plus rien à manger en arrivant et on m'a dit ah non, interdiction de descendre à terre. Enfin, c'était assez difficile. Ele não tinha mais comida nenhuma e aí disseram para ele: você não pode descer à terra. Você tem a pandemia, você tem que ficar a bordo. Donc c'est les autres bateaux qui m'ont tous apporté spontanément un peu de nourriture, c'était la solidarité des marins. Aí foi a solidariedade dos velejadores, aí todos os barcos à volta ofereceram comidas para ele. Voilà. Donc les îles Marquises, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment l'endroit le plus magnifique de la Terre, je trouve, à mon point de vue. Na opinião dele, as Ilhas Marquises é o lugar mais bonito do planeta.
Depois de Recife, après Recife. Ah, après, voilà, oui, là, totalement. Donc voilà, je suis resté presque 3 mois là-bas et vraiment c'était le paradis pour moi, quoi. Ele ficou uns 3 meses lá e ele disse que era o paraíso, adorou. Donc après, j'ai rejoint Tahiti, qui est juste à côté, enfin qui est à 700 000. Donc il m'a fallu 9 jours pour rejoindre Tahiti. De lá ele seguiu para Tahiti, que é do lado, a 700 milhas. Demorou 7 dias para chegar lá. Donc Tahiti, c'est un petit peu différent des Marquises. Il y a des grues, c'est très industriel. Donc ça m'a changé. Tahiti é bem diferente das Ilhas Marquises, porque é muito industrial, já é bem mais desenvolvido. Donc après, j'ai visité plusieurs îles, Tahiti. Enfin, j'ai une petite erreur. J'ai fait Moorea, Wainé. Enfin, j'ai passé un peu de temps, là, 3 ou 4 mois, à me balader dans les îles de la Société, les îles sous le vent. Aí ele passou 3 ou 4 meses a passear e visitar as ilhas, aí Moorea, Bora Bora. Toda a Polinésia francesa, na verdade, são vários idiotas. Donc c'est des îles magnifiques aussi, hein, des îles vraiment mythiques. Hein. Moorea, aqui. São várias ilhas, todas mais lindas. Donc après la Polynésie française, toutes les îles, il y a plein d'îles entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, mais elles étaient toutes fermées avec le Covid. Il y a plein d'îles, les îles Tonga, les îles Fidji, les îles Cook, il y a tout plein d'archipels qu'on pouvait visiter mais que j'ai pas pu visiter, donc j'ai décidé d'aller directement en Nouvelle-Calédonie. Então, entre a Polinésia francesa e a Nova Caledônia, tem muitas ilhas, ilhas Fiji, ilhas Tonga, tem muitas ilhas, só que por causa da pandemia estava tudo fechado, então ele teve que seguir reto. Donc c'est une traversée assez dure où j'ai eu du mauvais temps presque tout le temps. Foi uma travessia bem difícil porque foi mau tempo o tempo todo. J'ai déchiré ma voile s'est découpée en plein milieu de la... Rasgou a vela. Et voilà, j'ai croisé aussi plein de baleines, dont une qui était endormie, la nageoire en l'air, et je suis passé à 1 mètre d'elle, donc c'était assez impressionnant. Tinha muitas baleias, inclusive essa baleia que estava dormindo com a nadadeira assim para cima. Ele passou a 1 mètre dela assim. Ah, normalement, il y a un film là. Isso normalmente é videozinho. Ah ouais, non, mais ça n'a pas marché. Il faut montrer. C'était une vidéo de tempête. Era vidéo sobre uma tempestade, mas não pegou, infelizmente. Donc en 33 jours, je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie. Então, 33 dias chegou em Númea, na Nova Caledônia. Donc je suis resté 6 mois en Nouvelle-Calédonie parce que c'était la saison des cyclones. Et puis mon porte-monnaie était très vide, il fallait que je trouve un peu de travail pour gagner un peu d'argent. Donc je suis resté 6 mois là-bas. Ele ficou 6 meses na Nova Caledônia porque era a época das tempestades e também ele estava sem dinheiro. Então ele ficou 6 meses para fazer uns bicos e poder sair. Alors c'est là que j'ai changé un peu le but de mon voyage, qui était d'aller en Australie, d'acheter une vieille voiture, de mettre le baluchon sur le toit et traverser l'Australie par le milieu. O plano inicial dele era chegar na Austrália e comprar carro velho, botar o barco em cima e atravessar a Austrália toda pelo centro, lá para aquele grande deserto. Mais avec la pandémie, l'Australie était fermée, très fermée. On ne pouvait absolument pas avoir de visa ni d'entrée en Australie. Infelizmente, por causa da pandemia, a Austrália estava fechadíssima, não tinha hipótese nenhuma de entrar. Né? Et pareil en Indonésie. Donc la route était barrée devant moi, il n'y avait pas de moyen de faire escale, de continuer le voyage comme prévu, quoi. Então a Austrália estava fechada, a Indonésia também, não tinha mais opções na frente dele. Donc c'est là que j'ai pris la décision d'aller directement à l'île de la Réunion à 7000 milles,
Et donc c'est vraiment sortir de sa zone de confort parce que c'est une grande distance pour un tout petit bateau comme ça, vraiment une très grande distance. E aí ele teve que tomar a decisão de seguir reto até a Ilha da Reunião, que fica a 7.000 milhas, sem escala, num barquinho desse. Donc ça représente tout ça. Essa viagenzinha daí. Donc c'était un petit défi qui était assez... c'était sortir de sa zone de confort. Tu as mis combien de temps? Tu as mis combien de jours? 77 jours. Foram 77 dias no mar. Donc j'ai eu un problème, ma batterie a lâché, donc j'étais obligé pour barrer, j'ai bricolé une sorte de pilote automatique avec ce que j'avais à bord. E ça marchait parfaitement, donc A bateria dele acabou, morreu, então ele inventou, construiu um sistema lá de leme de vento, né, com o que ele tinha a bordo, e funcionou perfeitamente. Donc voilà, on voit la capture d'écran. Et au bout de 77 jours de mer, j'ai vu l'île de la Réunion. C'était un peu intense. Isso é quando ele, depois de 77 dias de mar, ele avista a Ilha da Réunion. Alors à la Réunion, j'ai travaillé un petit peu aussi. J'ai resté 2 mois j'ai travaillé dans une voilerie. Então, ele ficou 2 meses na Ilha da Réunion, ele trabalhou numa veleria durante 2 meses, né, para abastecer Et donc au mois de novembre 2021, je me suis lancé pour rejoindre l'Afrique du Sud. Então, novembro de 2021, ele zarpou e rumo à África do Sul. Donc au sud du Madagascar, je me suis mangé une très grosse tempête. Là, c'était vraiment très, très musclé. Aqui no sul da ilha de Madagascar, ele encontrou a pior tempestade de toda essa viagem. Donc en Afrique du Sud, j'ai décidé de ne pas contourner par la mer, mais de visiter par l'intérieur des terres. Et donc j'ai trouvé quelqu'un qui voyageait au milieu avec une remorque. Et donc il m'a proposé de transporter mon bateau. Donc j'ai fait en Afrique du Sud ce que je voulais faire en Australie. Na África do Sul ele quis fazer um pouco de turismo e conhecer um pouco o interior. Então ele não contornou pelo Cabo de Boa Esperança. Ele encontrou um cara que tinha um caminhonete aí, que gentilmente aceitou botar o barco em cima de uma carreta e levou ele assim para atravessar aqui essa ponta sul da África do Sul. Basicamente ele fez na África do Sul o que ele queria fazer na Austrália. Ouais. Donc après l'Afrique du Sud, j'ai mis le cap sur Sainte-Hélène, qui est assez mythique pour les Français, puisque c'est là où est mort Napoléon. Da África do Sul, ele zarpou rumo à ilha de Santa Helena, que é muito conhecida dos franceses, porque é lá que morreu Napoléon. Donc ouais, c'était une escale très sympathique, hein, vraiment une île charmante. Ele gostou muito dessa escala, disse que é muito bonita. Moins que pour Recife. Hein. Não tanto como o Recife, mas muito legal também. J'ai mis 23 jours pour y aller. 23 dias para chegar lá. Donc après, j'avais plusieurs options pour moi, mais j'avais entendu parler que la ville de Recife était ouverte, donc je me suis dit, pourquoi pas tenter de se présenter là-bas, et si c'est fermé à cause du Covid, c'est pas grave, je vais continuer après, mais ça aurait été simple, ça aurait été bête de passer à côté, et donc voilà ce qui m'a décidé. A do Santa Helena, ela ouviu falar que Recife estava aberto para barcos estrangeiros, então ele resolveu vir até aqui e está super feliz porque disse que teria sido uma grande pena não poder parar no Brasil. Voilà. Donc voilà, ça c'est le récapitulatif de tout ce que j'ai fait. Isso é o resumo, o trajeto que ele fez até agora. En 3 ans, bientôt 3 ans. E vai fazer quase 3 anos que ele saiu da Bretanha. Ça fait à peu près plus de 25 000 milles. Isso dá mais de 25 mil milhas náuticas.
Donc après, le but, c'est de rejoindre dans la semaine prochaine, enfin dans une quinzaine de jours, dans une dizaine de jours, de rejoindre les îles des Açores, qui se trouvent au large du Portugal. Então, o objetivo agora é daqui a uns 15 dias, mais ou menos, ele vai zarpar daqui rumo a Ilhas dos Açores, na frente do Portugal. Ouais. Je prévois entre 40 et 50 jours de navigation. Ele prevê entre 40 e 50 dias de navegação. Voilà. Et après, les Açores, je suis presque à la maison, c'est fini, c'est presque la fin du voyage. E aí, dos Açores, ele volta para casa, fim da viagem. Voilà, merci de votre attention. Non, enfin, peut-être, je sais pas. C'est super beau, super joli. Oui, peut-être. Agora, daria daqui, se passar por Noronha antes de subir para... On m'a dit que c'était hors de prix, mais je sais pas si... Ouais. Ele ouviu dizer que é muito caro para Noronha, né? Não sei. Você tem problema para ancorar lá em Noronha, descer, conhecer 2 dias, 3 dias? Eu sei que o problema que ele teve em Santa Helena, por exemplo, não tinha marina, era poita, e é muito desconfortável, porque ele dorme no barco e ele dorme muito mal lá. Tem um porto ali. Tem um porto. Tem um calado muito... Ouais, bon, peut-être, je vais voir. Pronto, o Ian agradece a vossa atenção. Agora vamos abrir para perguntas. Eu sei que vocês têm muitas perguntas, porque muita gente pergunta a mim, mas agora vocês podem perguntar a ele. Vou traduzir, tá? Como ele saiu de um percurso de 70 dias sem abastecer o barco e como ele se alimentou? Comment tu es parti? Tu as fait une traversée de 70 jours avec peu de nourriture. Comment tu as fait pour t'alimenter? J'ai eu assez, je me suis rationné à un paquet de nouilles par jour et un paquet de sardines en boîte. Et puis j'ai eu quelques grains, beaucoup de grains qui m'ont permis de récupérer de l'eau de pluie. Então, ele se racionou, né, pacote de miojo por dia e uma latinha de sardinha. E a água, ele recupera a água da chuva, né? Ele conseguiu se abastecer de água. Mas só ele calculou para comer só isso para chegar até o fim. Sim. Se não chover, como é que ele vai beber água? S'il ne pleut pas, comment tu fais pour boire? Ah ben il faut se rationner, et j'ai un petit désalinisation manuel, mais c'est un peu de la survie parce que c'est tellement dur qu'il faut transpirer 2 litres d'eau pour avoir 1 litre de... Ele tem que se racionar, né? Tem que calcular bem, claro, mas senão ele tem, em caso de emergência, ele tem um pequeno dessanalizador manual. Só que ele é problema porque é tão difícil que ele gasta 2 litros de suor para 1 litro de água. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira é que parte do barco você fica mais preocupado em poder quebrar? Eu sei que seu mastro é de fibra de carbono, eu acompanhei, vi lá no site, mas, enfim, o que é que você fica mais assim atento? Isso aqui pode quebrar, e que tipo de ferramenta você carrega a bordo para fazer o reparo, assim, o que está na sua lista de ferramenta, na sua maletinha? E a última pergunta que eu fico intrigado é a seguinte. Desculpa, eu só termino por aqui. Vai lá. Quel est le point le plus vulnérable de ton bateau? La partie la plus vulnérable? Est-ce que il sait qu'il a vu sur internet que ton mât est de fibre de carbone? Et est-ce que tu as quels sont les outils que tu emmènes avec toi pour pouvoir réparer? Ah, j'ai une trousse à outils très complète qui tient en couteau suisse. Pronto, isso é a caixa de ferramenta dele, canivete suíço. Non, il n'y a pas. Le mât peut casser, mais il est tellement léger que je peux le réparer et remater très facilement en mer, je peux vraiment, c'est comme un mât de planche à voile un peu plus gros. O mastro pode quebrar, de fato, mas ele é muito leve e é feito
mastro de prancha à vela. Então ele pode ajeitá-lo e colocá-lo no lugar sem problema. É bem fácil tirar e colocar. Non, on dit non. Mais les petits bateaux, petits problèmes. Donc. Pequeno barco, pequenos problemas. Não tem motor, não tem nada que pode quebrar. A última pergunta é: você não tem medo do barco dar um pitch pole, assim, tipo, vir uma onda grande por trás e emborcar ele, assim? Que medidas de precaução você faz para isso, assim? Tem uma galera ali na frente, dá na Tu n'as pas peur qu'une vague te retourne le bateau d'un seul coup? Est-ce que tu as prévu ça? Qu'est-ce que tu Ah ouais, ça m'est arrivé plein de fois dans l'océan Indien où j'ai eu vraiment du mauvais temps, où le bateau s'est couché le mât dans l'eau et il se remonte et puis il repart. Aconteceu muitas vezes no Oceano Índico, muitas vezes as ondas fizeram deitar o barco, virar o barco, mas ele volta no lugar, sozinho. Boa noite. As velocidades do barco no seu trajeto todo, com vento de través, vento em popa, nas mareadas, qual é a velocidade média do barco? Quelle est la vitesse de ton bateau sur les différentes vent arrière, vent de travers Enfin, jusqu'à présent, sur les allures portantes d'Alizé, je fais un tout petit peu moins de 100 000 par jour. Je fais 95 000 par jour de moyenne. Et donc, ça fait 4 nœuds. No popa, que é o que ele mais usa com os ventos aliseus, é 100 milhas por dia, ou seja, mais ou menos 4 nós de velocidade. Je peux aller jusqu'à 5-6 nœuds de vitesse, mais après le bateau, mon pilote n'arrive plus à gérer. Enfin, c'est plus difficile et je risque de casser du. Donc je règle à 4 nœuds, comme ça. Voilà. Quando ele chega a 5 ou 6 nós, aí é perigoso porque corre o risco de quebrar o leme de vento e ter problemas e tal. Porque ele nunca pega o leme, né? O barco anda sozinho. Au près, enfin, je n'ai pas un bateau fait pour le près, mais oui, je vais entre 3 et 4 nœuds. No contravento, o barco não é feito para o contravento, mas ele vai a 3, 4 nós de velocidade. Então a média geral é 4 nós. Quels sont tes moyens de communication? J'ai un tracker. C'est enfin. Un tracker. Elle só tem tracker, que é spot, não é? Ouais, un spot. Un spot. So, não tem rádio, não tem. No téléphone. No. Ah non. Tu vas pas pouvoir aller à Noronha parce que sans radio. Parce que la marine oblige d'avoir des radios. Oui, il y a plein de choses que je suis obligé d'avoir, mais que je sais pas. Tem muitas coisas que são obrigatórias, mas que infelizmente não tem. Com um barco tão pequeno, com um espaço interno tão diminuto, que quase que ele entra e sai deitado. Como é que fica, se ele tem problema de postura, de dor muscular, como é que ele administra isso? Como é que é? Dans un bateau aussi petit, qui est aussi spartiate, est-ce que tu n'as pas de problème de dos, de colonne Non, parce que le bateau bouge vraiment beaucoup et bon, le corps est tout le temps en mouvement. O barco está sempre mexendo, então ele diz que o corpo dele acompanha o movimento do barco e está sempre em movimento. Par contre, au bout des 77 jours, pour marcher, j'ai mis toute la soirée pour remarcher droit. J'ai les muscles des jambes qui étaient un petit peu... Depois daquela travessia de 77 dias, ele teve dificuldade para andar, porque os músculos das pernas estavam todos atrofiados. E ficava mareado quando pisava na terra, perguntei. Et tu as eu le mal de terre? Non, pas vraiment, non. Non, pas de mal de terre, pas de mal de mer. Não tem mal, não enjoo no mar, nem tá. Existe isso aí que eu já senti. Quando chega em terra, Mas eu já cheguei na terra e fiquei sem. foi para acabar. Sabia pegar. A felicidade é tão grande que o cara Provavelmente. Essa questão do remo aí,
Era uma questão só de segurança ou fez parte do processo de movimento, de locomoção? Ah oui, oui, bah c'est mon moteur. C'est pour les arrivées au port. Là, pour rentrer au port, j'ai utilisé. É o motor dele, para entrar no porto aqui, ele usou esse remo aí para entrar na vaga. Não. Ah non, non, quand il y a trop de houle, et puis il faut que j'économise mon eau, c'est enfin un effort physique. No mar não usa porque tem ondas demais e também ele tem que não pode suar muito porque ele tem que poupar a água dele, né? E se na direção dele vem algum navio? No rumo que ele está em rumo de colisão com algum navio, que isso acontece muito com a gente. O que é que ele faz? Ah, sim, a vela. Comment tu fais si tu es en route de collision avec un navire? Ah bah je change ma route. Parce que lui, il va pas changer sa route pour moi. Ele tem que mudar o rumo e ficar atento porque ele sabe que o navio nunca vai avistá-lo, né? Ele fez algum preparo físico antes de fazer essa viagem aí, essas pernas todas? Ele faz alguma atividade física lá antes de sair na primeira perna dele? Est-ce que tu as fait une préparation physique avant d'entreprendre ce voyage? Non, non, non. Nenhuma. Mas na Bretanha, os bretões são todos em forma, atletas. Pronto, uma outra pergunta. Com relação ao navio mesmo, como é o processo dele de vigilância? Tanto de dia como à noite, ele como solitário, quantos minutos, como é que ele fazia para a vigilância? Comment tu fais justement pour le processus pour être vigilant en fait, comment tu dors, etc. Alors j'ai un petit appareil qui détecte quand il y a des ondes AIS. Et donc dès qu'il y a un cargo qui émet une onde AIS, ça sonne, et donc je sais qu'il y a un bateau dans le coin. Ok, então ele usa o sistema AIS, né? Então quando apita o AIS, ele sabe que tem um cargo por perto, e aí ele fica... Ah, ça dépend de l'émission, la force de l'émission du bateau. Depende do navio cargueiro, da força da emissão do sinal do navio cargueiro. Outra pergunta é sobre o AIS também. Se ele teve muito caso, alguns eventos de ter o navio e ele está sem um sinal de AIS. Oui, les pêcheurs souvent n'ont pas d'AIS. Muitas vezes os pescadores não usam AIS. Ah, essa é a grande questão, a grande pergunta. Por que ele fez essa proa quadrada? Todo mundo vem me perguntando isso. Pourquoi tu as fait cette étrave plate? Alors c'est un concept que j'ai essayé de développer, mais qui a été déjà développé pour les bateaux de course. É um conceito que ele desenvolveu, mas que já foi desenvolvido para barcos de regatas, né? Parce que mon problème sur un petit bateau, c'était d'emmener assez de nourriture et d'eau, et donc de prendre assez de poids sans que le bateau s'enfonce trop. Et donc, en faisant une étrave la plus arrondie possible, je pouvais gagner par rapport à la longueur de la charge sur le bateau. A equação que ele tinha, o problema que ele tinha que resolver era levar o máximo de mantimentos, o máximo de água e de comida, sem afundar muito o barco. E dessa forma, ele resolveu esse problema. Et le bateau marche maintenant un petit peu à la forme d'un traîneau qui glisse sur la neige plutôt qu'un bateau lourd qui fend l'eau. Agora, como é que é essa palavra? Traîneau, que Papai Noel, o que ele tem lá? Traîneau, pronto. Então funciona feito um traîneau que desliza em cima das ondas e não fenda, não. Não. Exatamente, dá uma flutualidade maior. Je suis très satisfait de cette forme. Eu vou fazer a pergunta em português logo, né?
Faz em português e em francês, por favor. Obrigado. Então, essa forma SCO, justement, Yann, cette forme SCO que tu as opté pour ton bateau, au portant, normalement, tu as eu un bon rendement au portant? Tu as trouvé qu'il marchait mieux au portant ou pas? Então, se essa forma SCO, aí, como vento traseiro, normalmente ela rende bem. O que deu nesse barco, nesse tamanho? Oui, bah ça fait comme une planche de surf vue d'en dessous. Je glisse sur l'eau et en plus, quand je descends les vagues, je rentre pas dans la vague d'après, quoi. Donc je remonte, c'est vraiment un effet de traîneau. Realmente é feito treino, é feito uma prancha de surf. Ele sobe a onda e depois, quando ele desce a onda, ele não embica na onda da frente. Ele realmente funciona muito bem com vento de popa. Mais perguntas? Pergunta é bom, né? Se ele teve evento de baleias orcas e também de piratas no percurso de volta ao mundo. Est-ce que tu as eu des soucis de baleines, de orques ou de pirates? J'ai eu un requin qui a attaqué le bateau. Ele teve tubarão que atacou o barco. Enfin, qui a attaqué un poisson qui devait être sous mon bateau. Ele acha que ele devia ter atacado Foi Recife chegando aqui. Não. Não, ele acha que o tubarão estava atrás de um peixe que estava embaixo do casco, né? Do barco. Autrement, en arrivant, enfin, au milieu entre Sainte-Hélène et ici, j'ai une grosse dorade coryphène qui sautait enfin, il y a eu tout un troupeau de dorades qui sautait, et il y en a une qui s'est cognée dans mon bateau. Mais c'est pas vraiment une attaque. Mais Entre Santa Helena aqui tem uma dourada coryphène enorme que pulou e que bateu no barco, mas não foi um ataque, assim, não foi um problema. E o pirata não teve nenhum encontro com pirata. Je dois pas être une bonne rentabilité pour un... Ele acha que ele não atrai muito o olho grande dos piratas com um barquinho desse. Eu li no livro do Amir Klink, quando ele fez da África para o Brasil, né, que tem cracas que ficam grudadas no barco e que os tubarões enxergam essas cracas, eles vêm bater na craca para que a craca se solte, para que venham os peixes, e aí os peixes, ele come os peixes que vêm comer as cracas. Então, comenta com ele que talvez deve ter sido isso que aconteceu. O tubarão veio bater no barco para tirar as cracas. Entende craca, né? Il pense qu'il a vu dans un bouquin d'Amir Klink que les requins, quand il y a des coquillages sur le bateau, là sur la coque, les requins tapent sur la coque pour tirer les coquillages pour que les poissons viennent manger. Comme ça, ils mangent. C'est peut-être ça qui s'est passé. Le matin où je me suis fait attaquer, où le requin est arrivé, j'avais plongé pour tout nettoyer et ça a dû faire plein de... Pronto. No dia, algumas horas antes de ser atacado por esse tubarão, ele tinha mergulhado para limpar o casco do barco dele. Então talvez tinha uns restinhos aí de crack que atraiu o tubarão. Depois disso não mergulhou mais para limpar o casco. Né? Exatamente, deve ser isso que aconteceu. O restinho de crack atraiu o peixe, atraiu o tubarão. Né? Ian, você tem problemas com as autoridades marítimas dos países aí por questões de equipamento de segurança do barco? Eles param você e perguntam: cadê o barco de salva-vidas? Cadê o colete? Cadê isso? Cadê aquilo? Enfim, como é que é? Est-ce que tu as des problèmes administratifs avec les autorités maritimes dans les pays que tu donnes, par exemple les équipements de sécurité, etc. Alors, non, j'ai pas eu de problème. Mais mon bateau n'est pas homologué non plus. Donc... Até agora não teve problema. O barco dele não é homologado e tal, mas até agora não deu problema. Oui, c'était la lourdeur administrative du pays. Ele teve problema na África do Sul. Parece que a administração é bem complicada. Ele teve um stressinho lá. Aqui foi tudo ligeiro. Eu fui com ele, em 2 horas a gente tratou tudo na Polícia Federal, Receita Federal, Capitania.
É assim, eu só falava, ó, esse cara tá dando a volta ao mundo no barquinho de 4 metros, todo mundo, meu Deus, liberado, vai-se embora. Tem nome o barco ainda? Sim. Ele pescou durante esses dois material de pesca, de alguns momentos aí? Est-ce que tu as pêché? J'ai pêché un petit peu dans l'Atlantique, mais autrement, le bateau bouge tellement. Et puis c'est très difficile de faire la cuisine. Il faut imaginer que le bateau est tout le temps en train de rouler comme ça. Et puis je suis pas un bon cuisinier non plus. 3 problemas. Primeiro, ele pescou muito pouco porque o barco está sempre mexendo. Então é difícil pescar. É ainda mais difícil cozinhar porque ele não consegue aquecer nada porque o barco está sempre em movimento, mexendo. E também ele é um péssimo cozinheiro. Então então, a pergunta aqui é qual é o tipo de alimentação que ele leva no barco? É miojo e lata de sardinha. Voilà. Voilà, voilà. Como foi para ele trocar as peças do barco? Causou alguma desse problema? Comment tu fais pour changer les pièces de ton bateau quand tu casses ou quand tu as un problème? Ouais, justement, j'ai étudié le bateau pour qu'il n'y ait pas de pièces compliquées ni de pièces qui peuvent casser. Ele projetou todo o barco para ser o mais simples possível, para justamente não ter problema de quebra ou o que for que seja. Ele me contou que a ideia dele é tipo uma bicicleta. Para dar uma volta ao mundo, o meio de locomoção é a bicicleta. No mar é um barquinho desse. Não quebra, não tem problema nenhum. Mais perguntas, gente? Quais os cuidados que ele tomava para ele não cair no mar, eventualmente? Ah, je ne sors jamais du bateau, je suis toujours à l'intérieur ou dans cette position, ou à l'intérieur du bateau, je ne vais jamais sur le pont. Ele nunca sai do barco. Ou ele está deitado dentro, ou está aqui de pé. Nunca vem em cima aí da proa. Tá no, então, Tem linha da vida, algum colete com... Est-ce que tu as des gilets ou de vie? Enfin, je m'attache si jamais j'ai besoin, mais j'ai jamais eu besoin d'aller sur le pont. Et je suis à l'intérieur. Je vais jamais sur le. Il y a aucune raison d'aller sur le pont. Se ele precisar, ele poderia se amarrar para vir no convés, mas ele nunca precisou. E mesma coisa, o barco foi pensado para não ter que ir no convés. Né? Tudo bem. No caso que o barco foi projetado para ventos folgados, né? Través e popa. Numa situação de tempestade com vento contra, qual era a postura dele? Ele deixava o barco rolar? O que acontecia? Là, il faut attendre. Alors déjà, j'ai choisi le trajet en fonction des vents dominants qui puissent me porter le plus possible. Et puis autrement, quand la mer est trop forte, je fais comme une bouteille à la mer ou comme une noix de coco. Je ferme tout et j'attends que ça passe, que le vent me change en ma faveur. O primeiro, ele planejou toda a viagem dele para só pegar ventos favoráveis. Mas quando, infelizmente, encontra condições desfavoráveis, ele se fecha dentro e é feito uma garrafa no mar. Vai flutuando e virando e desvirando e se deixa levar até as condições melhorar. Est-ce que sur une étape tu as amené quelqu'un avec toi? Non, mais on peut pas être à deux du tout dans ce bateau. Não cabem duas pessoas aí. Não cabe. Qual o motivo da galinha na frente do barco? Ah, outra pergunta que todo mundo quer saber. Quel est le motif de la poule devant?
C'est un ami artiste à la ville de Brest, en Bretagne, qui dessine des poules partout où il passe. C'est une maladie un peu qu'il a. Et donc il est un peu bizarre comme garçon, et c'est pour ça que c'est mon copain. E outro cara, um amigo dele na Bretanha, que tem a mania de desenhar, de pintar galinhas por todo lugar onde ele passa. É uma mania que ele tem de desenhar uma galinha, então ele pediu para ele desenhar uma galinha, e como é um cara um pouco maluco, virou amigo dele, obviamente. Mais uma pergunta. Para carregar as baterias, é só placa solar? Pour recharger tes batteries, tu as que la plaque solaire? Oui. Só a placa solar, hein. Mais j'utilise pas beaucoup d'électricité, c'est juste pour recharger mon smartphone et puis pour la petite lumière de navigation. Ele usa muito pouco energia, porque a única energia que ele precisa é para as luzes de navegação e o smartphone. E o AIS também, né? Yes, but c'est très... Sur l'AIS, c'est la batterie, mais ça consomme presque rien du tout. Consome muito pouco. Outra perguntinha besta aqui. Cadê o banheiro do barco? Como é que ele... Era balde mesmo? Ah, sur un seau. Non, je me retiens pendant toute la traversée. Não, ele se controla durante toda a travessia. Ele segura. Por isso a pressa de chegar lá. Mais perguntas? Como é que você faz para dormir? A sua dormida é confortável? Você dorme longas horas? Ou você faz turno de vigília? Como é que é a sua rotina de dormir? Ah ouais, je dors à peu près toutes les 2 heures, je me réveille en pleine mer. Toutes les 2 heures, je me réveille naturellement pour voir s'il n'y a pas un problème ou il y a un petit truc à faire sur la voile. Okay. Et autrement, sur les côtes, je dors toutes les 20 minutes si je suis proche et 40 minutes si je suis au-delà de 20 000. No alto mar, ele consegue dormir 2 horas seguidas e ele se acorda automaticamente a cada 2 horas. E perto da costa, ele acorda a cada 40 minutos, e mais perto da costa ainda, a cada 20 minutos ele se acorda automaticamente para vigiar se tem algum perigo. O Amir Klink, mesmo livro, que Santa Helena é muito complicada para chegar lá. Ele tinha até receio que o vento levasse ele para lá. E aí, o que você achou? Como é que foi essa entrada lá em Santa Helena? Amir Klink, un grand navigateur brésilien, écrit dans son livre que l'île de Sainte-Hélène c'est très difficile d'y arriver et très difficile d'accès. Donc il avait toujours peur que les vents le poussent vers là. Quelle est ton impression? Est-ce que tu as eu des difficultés à Sainte-Hélène? Non, parce que c'est soumis aux alizés, donc il y a du vent tout le temps. Non, j'ai pas eu de soucis. Par contre, c'est le mouillage, il n'y a pas de port, c'est un mouillage mais qui est extrêmement inconfortable parce qu'il y a la houle qui rentre et que les bateaux, déjà les gros bateaux souffrent, mais les petits bateaux comme le mien, ça a été vraiment un enfer parce que je rebondissais contre la bouée et... Não teve problema nenhum para chegar lá, porque os aliseus levam para lá, então ele chegou direitinho. Agora lá, de fato, não tem porto, só tem poita e não é nada abrigado. Então já é difícil para barcos grandes, mas para ele foi um inferno. Por isso ele ficou só 15 dias, porque a dormida era muito desconfortável, de fato, porque mexia muito o tempo todo. Se você fosse projetar um Baluchon 2, o que é que você incorporaria no projeto? Que modificações você faria? Já tem um outro projeto bem interessante. Si j'avais à reconstruire le bateau... je mettrais des fenêtres un peu moins importantes, parce que quand il fait très chaud et qu'il n'y a pas de vent, ça devient une serre, c'est un four à l'intérieur.
Et je mettrai un système pour améliorer, pour mettre le mât quand il y a de la mer, c'est un peu plus difficile. Là, c'est assez difficile de remettre le mât s'il y a de la houle. Et je ferai une couchette plus étroite parce que à l'origine était trop large. Et donc... Então tem 3 melhorias aí. Ele faria janelas menores, porque assim é prático para ter uma boa visão, mas quando está calor, como aqui nos trópicos, fica muito quente, fica um forno lá dentro. Outra coisa, ele pensou num sistema para poder colocar o mastro de um jeito mais fácil, especialmente quando tem muita onda. É meio que justamente perigoso chegar na frente para colocar o mastro. Então ele já pensou num sistema. E a couchette. E a terceira é uma cama menor, porque a dela é muito folgada e a cama dele é muito folgada e balança e mexe muito, que é uma coisa mais apertada ainda. Vou fazer agora a pergunta para ele, porque ele tem um projeto. Ele vai chegar agora em julho, a previsão é chegar em julho na França, e ele tem um projeto na cabeça muito interessante. Oui. Oui, je vais faire un bateau. Alors là, j'ai pris la folie des grandeurs. Je vais prendre un bateau de beaucoup plus grand, de 5 mètres. Et je vais essayer de passer un hiver au nord du Canada, de passer un hiver dans la neige et dans la glace, tout seul. O próximo projeto, quando ele chegar na França, ele tem uma folia. Ele vai construir um barco enorme, gigante, de 5 metros, e vai rumo ao norte do Canadá para passar um inverno quase no Polo Norte, lá no norte do Canadá. Ele quer passar 5 meses lá no frio. Mais perguntas? Não? Bom, se... Ali. Boa noite, Yannick. Gostaria de saber se Ian é um homem religioso, se ele é um homem de fé. Est-ce que tu es religieux? Est-ce que tu non, je ni religieux ni anti-religieux, j'en sais rien. Nem religioso, nem anti-religioso. Pronto, acho que se não tem mais perguntas, a gente vai encerrar por aqui. Eu sugiro uma salva de palmas para o Ian. Obrigado. Oui, avec grand plaisir. Ian o Baluchon está ali na esquina lá da Darcena, perto do Pampo ali. E quem quiser se aproximar do barco, até subir no barco, quando o Ian estiver lá, obviamente, é muito bem-vindo. Ele terá o maior prazer de mostrar o barco para vocês, tá? Aguenta todo mundo, bora. Obrigado, gente. Obrigado.